Meus amados irmãos, a paz do Senhor, queridos. Eu gostaria de convidá-los a partir desse momento para nós termos um breve tempo de meditação na palavra do Senhor, num texto bastante conhecido de todos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Meus amados irmãos, as pessoas do nosso tempo, elas têm buscado formas de se manter alegres fora da pessoa bendita de Jesus Cristo. Elas buscam a satisfação dos seus prazeres e da sua alegria nas festas mais elaboradas possíveis, regadas a bebidas, regadas a drogas, nas posses mais caras que o dinheiro pode comprar e também nas maiores aquisições ostensivas possíveis. Mas o fato é que, olhando para essa sociedade doente, como nós temos visto no nosso tempo, o que a gente pode diagnosticar é que, mesmo com tudo isso que a sociedade tem buscado desenfreadamente através do dinheiro e das circunstâncias, não tem produzido de fato esse efeito de felicidade plena e duradoura nas pessoas. Isso é fácil de explicar, porque é impossível que alguém alcance a sua felicidade e a sua condição de plenitude na vida longe da pessoa bendita de Jesus Cristo, a parte da presença do nosso Senhor e do nosso Salvador. Esse tempo que nós temos vivido de quarentena, de pandemia, é a maior demonstração dessa circunstância, porque as pessoas estão novamente, pela segunda vez, presas, confinadas dentro das suas casas, e as pessoas estão ficando deprimidas ou ansiosas. Tudo aquilo que elas viveram durante o começo do ano passado e as festas de passagem de 19 para o ano de 2020 não produziu essa alegria plena e duradoura, porque de fato o mundo só produz um tipo de alegria que é, meus irmãos, uma alegria passageira, uma alegria plena e uma alegria satisfatória em todo o tempo, independente das circunstâncias, a gente só pode encontrar de fato na pessoa de Jesus Cristo. E é fato, meus irmãos, que Deus ele nos criou para a alegria. O Senhor ele nos criou para a felicidade plena, para nós termos uma vida de abundância. Está escrito, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E o principal motivo pelo qual nós encontramos alegria nele é porque ele nos criou para se relacionar conosco. Ele nos criou para que a gente pudesse conhecê-lo, para que a gente pudesse amá-lo, para que a gente pudesse servi-lo. E são nesses fatos ou nessas realizações que de fato a gente encontra a satisfação da nossa vida, que enche a nossa vida com a alegria da salvação. O salmista lá no Salmo 16, no verso 11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias. E todas as circunstâncias que foram citadas sobre a procura da felicidade que o homem sem Deus empreende, podem até produzir um efeito momentâneo. No entanto, a gente sabe que todas essas coisas elas são passageiras, elas funcionam ali como que uma anestesia que faz com que a pessoa esqueça, naquele momento em que ela vive aquilo, dos reais problemas que ela enfrenta por um período curto de tempo. E assim, em um pequeno momento, essa pessoa fica desligada da realidade e aquilo traz uma falsa sensação de prazer, e de satisfação e de felicidade. Mas a verdade é que tudo isso se trata de um placebo e não de uma solução. A pessoa vai para a festa e bebe, e aí quando a ressaca da bebedeira chega, a conta chega. A alegria vai embora, vem o mal-estar, vem as dores que são oriundas desse processo que eu desconheço. Quando a festa termina, acaba a alegria, a tristeza toma conta do ser, as pessoas ficam entristecidas porque essas coisas
não produzem nenhum tipo de poder para que a pessoa consiga enfrentar com uma visão otimista e correta, sobretudo diante da ótica bíblica e cristã, as aflições que são inerentes ao tempo que nós vivemos e à vida de todo o homem que pisa sobre a terra. As pessoas precisam estar isoladas agora nesse momento. Novamente, nós estamos numa segunda fase de uma restrição bastante grande por conta dessa pandemia, essa quarentena, nesse momento que nós temos passado. E os indícios e, na verdade, o histórico dos outros períodos é de que os casos de depressão aumentaram por causa desse confinamento. As pessoas estão se sentindo mais deprimidas ou mais ansiosas por conta dessa questão de isolamento total e que falta que nos faz o contato com os nossos amigos, com os nossos parentes e com os nossos familiares. Mas tem um detalhe para nós que servimos ao Senhor, a gente pode, mesmo diante dessa prova e dessa circunstância de restrição, que certamente a gente nunca viveu na nossa história, a gente, como filho de Deus, nós temos condição, sim, de permanecermos felizes e alegres pela atuação de Deus e do seu poder na vida de cada um de nós que somos os seus filhos amados e queridos. Porque a nossa alegria, esta sim, ela não é apenas um estado passageiro, mas a nossa alegria e a alegria de todo filho de Deus, ela é um modo de vida. Porque para nós o viver é Cristo, diz a palavra de Deus. E esse Jesus Cristo, ele venceu. E esse Cristo que venceu todas as aflições que agora nós enfrentamos na nossa condição terrena, ele é aquele que nos dá o exemplo e não apenas o exemplo, o poder para que a gente vença as adversidades que fazem parte da nossa caminhada sem a perda da felicidade e sem a perda da alegria da salvação. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, é um exemplo bíblico disso. A situação que Paulo se encontrava no momento que ele escreve a carta aos Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria, era a prisão em Roma. No entanto, mesmo enfrentando a humilhação daquele cárcere, ele tinha condição de motivar os irmãos por intermédio desta palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. E veja que pela palavra de Deus, viver uma vida alegre para o cristão é uma ordem imperativa de Deus, o que significa que se nós não formos alegres, nós podemos estar andando em desobediência a Deus. Regozijai-vos é um verbo imperativo, significa dizer que não ser alegre e agradecido a Deus é uma desobediência a uma ordem que o Senhor nos deu. E o fato é que mesmo quando a gente enfrenta as maiores adversidades possíveis na nossa caminhada e na nossa jornada terrena, e os maiores desafios que são impostos pela vida, nós temos sim, pelo poder do Senhor que em nós opera, e em Deus, a condição de cumprir esta ordem do Senhor, por diversos motivos que podem ser encontrados na palavra de Deus. O primeiro deles que eu vou ressaltar, entre três dos quais eu vou falar, é que nós temos a condição de viver uma vida alegre, mesmo em meio às dificuldades deste tempo, porque a nossa esperança, ela não está concentrada nas coisas desta vida. Paulo, falando aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo de número 19, ele disse: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então a gente consegue cumprir essa determinação de ser alegre na pessoa de Jesus Cristo, porque a nossa esperança não está depositada nas coisas dessa terra, que são passageiras e temporais. Mas a nossa esperança, ela está depositada nas coisas que são eternas. E Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Nós crentes, queridos, atravessamos os vales da vida com os nossos olhos cravados na esperança da gloriosa vinda de Jesus Cristo. É lá que se concentra a nossa verdadeira esperança, porque Ele prometeu na sua palavra. Ele prometeu que voltaria para nos buscar e para nos levar em um lugar maravilhoso que Ele mesmo tem preparado para todos nós. Então a gente tem condição de cumprir essa ordem imperativa de Deus através da sua palavra: regozijai-vos
sempre no Senhor, porque nós somos alimentados por uma viva esperança, enquanto nós enfrentamos pacientemente as tribulações deste mundo com uma oração perseverante. Tem um escritor, meus irmãos, e comentarista da Palavra de Deus, chamado William Hendrickson, que ele diz que a esperança da salvação futura, ela estimula a alegria presente e constante da vida de todo filho de Deus. Essa é a nossa realidade. Nós podemos gozar dessa alegria contínua na nossa vida, amparada em todo o tempo nessa nossa doce e viva esperança. A esperança e a certeza de que um dia Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai buscar a sua igreja. E nós vamos gozar desta glória eterna e daquele lugar onde não haverá pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. Uma alegria contínua que nunca mais terá fim. Uma vida de gozo pleno e constante e eterno, que começou, na verdade, no momento da nossa conversão e que terá continuidade eterna no céu, na presença gloriosa de Deus. Lá não vai ter epidemia, lá não vai ter quarentena, lá não vai ter separação. Tem um hino da harpa que diz que nunca mais haverá separação naquele lugar. Essa separação que atua para produzir, às vezes, tristeza no nosso coração, no contexto dos filhos de Deus que estão acostumados a viver em comunidade. Mas lá será um tempo de gozo eterno e sem fim. E essa certeza fundamenta a alegria de todo aquele que crê em Cristo. Lá nós estaremos unidos em coro, uníssono, louvando a Deus eternamente com os nossos irmãos em comunhão eterna para sempre. A gente está vivendo essa crise que separou a gente das pessoas e muita gente tem vivido, inclusive, a dor do luto nesse período, nesse momento. A angústia por conta do confinamento, a ansiedade, meus irmãos, por conta da condição. Mas olhe para Jesus em todo o tempo e se lembre de que a sua esperança está depositada nele e naquilo que ele nos prometeu para a nossa vida vindoura. E assim, continue cumprindo em todo o tempo a ordem da palavra do Senhor para nós. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Porque se nós olharmos para ele, à luz da nossa esperança, a circunstância do mundo, elas nunca cercearão a nossa alegria, a alegria daquele que foi salvo pela graça de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Regozije-se no Senhor. Que este tempo de confinamento seja um tempo para você se alegrar em Deus e naquilo que Ele tem feito por você. Mas em segundo lugar, a gente consegue cumprir essa ordem de Deus de sermos alegres porque a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias terrena. Paulo, ele enviou uma carta aos Filipenses que atua no sentido de mostrar isso. A igreja de Filipenses nos parece que era uma igreja muito abençoada, muito boa, uma igreja amada e alegre, mas ela era uma igreja que tinha problemas. E mesmo assim a carta é chamada de Carta da Alegria. A igreja de Filipenses também enfrentava dificuldades que atentavam contra a sua paz e a sua alegria. Parece que houve ali um desentendimento entre duas irmãs, porque Paulo diz, peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo pensamento no Senhor. E haviam também algumas preocupações externas que estavam trazendo inquietações e ansiedades para os irmãos daquela cidade. Paulo, lá no capítulo 4 e no versículo de número 10 a seguir, ele diz, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está mostrando aqui para aqueles irmãos que quando nós encontramos a nossa suficiência em Cristo, as preocupações com as crises do nosso mundo não abalam o estado de espírito, o estado de alegria do Filho de Deus, mas a gente consegue se manter alegre em Deus, mesmo diante das adversidades externas que assolam o contexto de toda a humanidade. O que significa que estar alegre diante das lutas não é loucura para o crente, não. Não é uma utopia, não é um sonho, mas é uma verdade, uma realidade categórica confirmada pela palavra de Deus, porque a alegria do crente independe dos problemas que nos cercam.
A suficiência que a gente experimenta em Jesus Cristo não é como a droga ou como a bebida que produz ali um êxtase temporário, mas que depois traz a melancolia e a tristeza. Não é como um analgésico que ameniza a nossa dor, mas depois a dor volta. Não, mas a suficiência que nós temos em Jesus Cristo, ela é o antídoto para o pecado, que elimina por completo todas as preocupações que trabalham no sentido de roubar a nossa alegria, porque ela tem o seu fundamento em Deus, queridos. Paulo tem propriedade para nos motivar, ele viveu a adversidade. Paulo estava preso enquanto ele escrevia a carta aos Filipenses. Paulo passou fome, Paulo passou por um naufrágio, Paulo passou por prisões, por diversas aflições. Paulo foi acusado injustamente, inclusive na hora da sua morte. Paulo teve que lidar com um espinho na carne. E é porque ele passou por todas essas circunstâncias sem deixar de atentar para a suficiência que ele tinha na presença do Senhor na sua vida, que ele tem autoridade para nos motivar, para nos exortar através dessa palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Se alegre no Senhor, meu querido. Todos nós temos problemas. A pandemia talvez seja o menor dos teus problemas, quem sabe? Não existe nenhum ser humano que seja um herói invencível, que passe por essa vida sem dificuldades. E a Bíblia está repleta de homens, meus irmãos, pecadores e falhos. Meus irmãos, mas o nosso Jesus Cristo que morreu na cruz, ele prevaleceu sobre a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que nele a nossa alegria e o nosso gozo fosse completo. Meu querido, todos os homens estão sujeitos às opressões que foram impostas à humanidade por conta do seu pecado. Todo homem é pó e ao pó tornará, mas a verdadeira felicidade, ela não depende das coisas e das circunstâncias desta terra, das circunstâncias externas. Mas a verdadeira felicidade, ela pode existir na vida do crente, inclusive quando o crente chora. Ela pode estar presente na vida do crente mesmo quando ele está vivendo a dor, porque a alegria para o cristão não é um estado momentâneo e passageiro que vai embora com as dificuldades que fazem parte do contexto presente, do momento presente, da jornada, mas ela é um estado eterno e permanente de gozo, que não pode ser abalado pelas circunstâncias dessa vida, porque ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para cada um de nós. Então se permita viver em todo o tempo, se permita viver nesse tempo de quarentena e nesse tempo de isolamento, esse estado de gozo hoje, ainda que as circunstâncias do movimento não sejam favoráveis, mas tenha a sua alegria restaurada pelo poder da palavra de Deus e pela ordem imperativa de Deus para a sua vida nesta noite. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. E esse é o último motivo pelo qual o crente sempre tem condições de estar alegre. Paulo disse, regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria dos filhos de Deus está fundamentada, sabe no quê? A alegria dos filhos de Deus está fundamentada na sua união com Deus. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando Deus é a razão da nossa alegria, meu querido, nada tira a felicidade do nosso coração. Nem as angústias, nem as crises, nem a dor, nem a morte. Mas a certeza de que nós temos de que o nosso Redentor vive. Ela nos garante a satisfação completa e a manutenção da nossa alegria plena no Senhor. Esse foi o testemunho de Jó, homem temente a Deus, se desviava do mal e em mesmo a grande aflição que ele sofreu pela perda da sua riqueza, da sua saúde, dos filhos, da estabilidade da sua mulher. Jó, ele exclama para Deus, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Você tem a Cristo, meu querido. Ele é a sua motivação exclusiva, portanto, regozije-se em Jesus, regozije-se no Senhor. Porque essa alegria,
eterna que todo cristão tem a oportunidade de viver, ela depende exclusivamente da nossa conexão com Jesus Cristo. Para nós, o viver é Cristo. A nossa alegria não vai depender das nossas posses e tampouco, meus irmãos, da posição que a gente ocupa na igreja ou na sociedade. A nossa felicidade não é uma consequência da nossa vida, meus irmãos, ou de algo que proceda deste mundo. Mas a nossa alegria, ela é a consequência da nossa vida estar completamente dedicada e entregue a Deus. Ele é a razão da nossa alegria. O dinheiro ele pode acabar, mas se a motivação for Cristo, a alegria ela não vai embora. A saúde também pode acabar, mas quando a nossa motivação está em Deus e quando nós estamos conectados com Ele, ainda assim nós vivemos um estado de alegria plena e um estado de alegria eterna, porque ela não vai terminar aqui, mas ela permanecerá por toda a eternidade. Isso não significa dizer que os sentimentos que produzem tristeza ou desânimo, de fato eles nunca terão espaço na nossa vida, porque é impossível que algumas circunstâncias não nos deixem abatidos. Paulo ele disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos, desamparados, abatidos, mas não destruídos. Só que quando a nossa alegria está fundamentada em Deus, a tristeza é passageira. E a felicidade em Deus, ela é eterna e um modo de vida. Porque nós sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, querido, eu encerro dizendo para você: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Este é o dia que fez o Senhor para nós. Regozijemo-nos nele e nos alegremos. Se alegre no Senhor, porque a Bíblia diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse é você. Esse bem-aventurado e esse cidadão dos céus alegre é você e sou eu. E a nossa alegria plena, ela é o resultado de nós estarmos conectados em amor com aquele que nos amou primeiro. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra possa continuar produzindo efeitos benditos no seu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos mais uma vez por este dia em que o Senhor preparou tudo para o teu povo, para os teus filhos. Te pedimos que a tua mão continue, Senhor, estendida sobre a vida de cada filho teu da nossa amada congregação do Limoeiro, Pai amado. Abençoa aqueles que ainda se encontram enfermos, a irmã Neuzi, o pastor Carlos e toda a sua família, Senhor, derrama sua bênção sobre a vida deles, o Ezequiel e a Kátia, todos aqueles que necessitam, Pai amado, do teu poder e da tua mão poderosa, Senhor, atuando sobre a vida deles para o restabelecimento da sua saúde. Fica com cada um, nos ajuda, Senhor, mais uma vez para que a gente possa vencer este momento e, sobretudo, Pai amado, que a alegria da salvação esteja presente todo o tempo em nossos corações. Nos fortalece, nos anima, nos traz conforto pelo Teu Espírito Santo, nos traz conforto pela Tua Palavra, Senhor, através destes cultos também que nós temos realizados por este meio, a qual o Senhor tem nos permitido, Pai, e que esses momentos, Pai, ainda que nós não estejamos ali em unidade, em comunhão na igreja, nós estamos em unidade em espírito, Senhor, diante da Tua mesa. E nós te pedimos, continua nos edificando através da Tua Palavra, para que mesmo neste tempo de dificuldade, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas possa ser produzido em nós. Nos ajuda, Pai amado. Eu te peço agora, Senhor, nos dá mais uma noite de descanso abençoado, Senhor. Despede cada filho teu na sua paz, que cada um possa ter o bom descanso e merecido do justo, e que amanhã nós tenhamos mais um dia para nós nos alegrarmos em Ti e testificarmos a respeito das Tuas grandes obras através da nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, agradecido, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a
A comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso pra tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele
Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor!